Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária. E, de acordo com o artigo 140 do parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30 a sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. Projeto de lei complementar número 43 de 2017. Projeto de lei complementar número 45 de 2017. Projeto de lei 737 de 2018. Projeto de lei 761 de 2018. E projeto de lei número 1002 de 2018. Havendo o número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Rocal para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª sessão extraordinária em 6 de dezembro de 2018. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Carlos Caiado, primeiro secretário. Às 18h05, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Tereza Berger, Dr. Gilberto, Felipe Michel, Marcelo de Almeida, Vera Lins, Zico Bacana, Valco Ceasa, Tiãozinho Jacaré, Babá, Carlos Bolsonaro, Luiz Carlos Ramos Filho, Fernando William, professor Célio Parelli, Marcelo Siciliano, Júnior da Lucinha, Leandro Lira, Dr. João Ricardo, Jones Moura, Rafael Luiz Freitas, professor Adalmir, Tarcísio Mota, Raimon, William Coelho, Alexandre Esquerdo, Renato Cinco, Tânia Bastos, Ítalo Ciba, Jaída Mendes Gomes, Marcelo Ará, Wellington Dias, Rosa Fernandes, Carlos Caiado, Paulo Pinheiro, Rocal, Leonel Brizola e Otoni de Paula, 37. Assume a presidência, senhor vereador Jorge Felipe, presidente. A sessão é encerrada às 19h20. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência suspende os trabalhos para a confecção dos avulsos. Está reaberta a sessão. A presidência dá conhecimento ao plenário que os avulsos encontram-se à disposição dos senhores vereadores. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei complementar número 43 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que institui o Código de Obras e Edificações Simplificado do município do Rio de Janeiro. Está pendente parecer das comissões. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, queria informar que hoje os projetos de autoria do Executivo que irão ser votados, são ser votados única e exclusivamente em primeira discussão. Amanhã, por exemplo, está marcado para aqui uma ampla discussão acerca do Código de Obras. E, diante disso, depois disso, dessa ampla discussão, na quinta-feira, iremos votar o projeto ou não. Então, eu peço às vossas excelências que amanhã os projetos vão ser votados e vão ser discutidos, emenda por emenda. Pendente parecer da Comissão de Administração e Assuntos ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer. Vereador professor Rogério Rocal. Não, pela Comissão de Administração. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Nobre vereador Leandro Lira. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável.
Para emitir parecer pela Comissão de Meio Ambiente, vereador César Maia. Parecer absolutamente favorável. Parecer é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador Dr. João Ricardo. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, vereador Leandro Lira. O parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, vereador Alexandre Esquerdo, por favor. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão do Idoso, vereador Marcelino de Almeida. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer para a Comissão de Transporte, vereador Alexandre Esquerdo. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Esporte e Lazer. Ah, desculpa, já tenho parecer. Pela Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura. Não? Vereador Dr. Gilberto. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura. Vereador Wellington Dias. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Vereador Leandro Lira. Presidente, o parecer é favorável. Parecer é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Trabalho e Emprego. Vereador professor Rogério Rocal. O parecer é favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer para a Comissão de Defesa Civil. Vereadora Vera Lins. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão o projeto. Pela ordem, vereador César Maia. Não, eu quero pedir adiamento da votação por 2 sessões. Proposto o adiamento da discussão da matéria por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, solicitada a votação nominal pelos vereadores Tiago Ribeiro, Tânia Basto e Jones Moura. Como voto, senhores vereadores, proposto o adiamento da discussão por 2 sessões. Solicitada a votação nominal. Está discutindo o orçamento lá em cima, discutindo o quadro aqui.
Como voto, senhores vereadores. Como voto, senhores vereadores. Alexandre Esquerdo. Babá. Senhor presidente, Estamos em processo de votação. Babá. Chiquinho Brazão. Cláudio Castro. David Miranda. Dr. Carlos Eduardo. Dr. Gilberto. Dr. Jorge Manaia. Hinaldo Silva. Júnior da Lucinha. Leonel Brizola. Luciana Novaes. Marcelo Siciliano. Otônio de Paula, Paulo Pinheiro, professor Célio Luparelli, Rafael Aloysio Freitas, Raimon, Rosa Fernandes, Tarcísio Mota, Verônica Costa. Vou encerrar a votação. Hein? Todos votaram? Votaram que sim. Encerrada a votação. Votaram que sim. Como voto, vereador Marcelo Siciliano, não. 27. Vereadora Luciana Novaes. Como vota? Sim. Votaram sim 7 senhores vereadores, não 27 senhores vereadores, impedido regimentalmente de votar o presidente. O requerimento foi rejeitado. Em discussão o projeto. Pela ordem. Pela ordem, vereador Fernando William. Não, senhor presidente, na verdade é o seguinte, nós estávamos lá em cima concluindo a discussão sobre as emendas ao orçamento. Claro, em função do horário, Vossa Excelência abriu a sessão, né, e submeteu o primeiro projeto, que é o projeto de reforma do Código de Edificações, à votação. Eu até votei pelo adiamento, só para mesmo a gente ganhar um pouco mais de tempo, para que os nossos colegas lá, que são em torno de 9 a 10 vereadores, possam descer e participar do processo de discussão. Eu quero adiantar aqui meu encaminhamento de votação, dizendo que houve um acordo lá com um determinado número de vereadores, que nós votaríamos em primeira discussão, não é isso? Foi isso que foi acordado? O que foi proposto e foi aceito é que nós votaríamos em primeira e na segunda discussão nós vamos nos reunir amanhã com a secretária municipal de urbanismo para discutir as emendas que os vereadores tenham a propor ao projeto
E na quinta-feira nós vamos apresentar essas emendas e discuti-las e votar. Tudo bem. Eu, até para ganhar tempo, vou encaminhar a votação, se for o caso, se alguém quiser discutir. Vossa Excelência quer discutir esse projeto? Não, encaminhar para ganhar tempo para os nossos Não, colegas. eu estou ainda em processo de discussão. Não, eu quero encaminhar. Tá. Eu não precisa ter tanto tempo para você. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, para encaminhar a votação, o vereador Fernando Willi. Bom, nós, quer dizer, quando eu digo nós, um determinado grupo de vereadores estava na sala do presidente e teve a oportunidade de conversar sobre As emendas vão... a revisão do Código de Edificações do município. Eu acho que assim, houve alguns consensos e há um dissenso importante que nós deveremos discutir amanhã. Eu estou fazendo esse encaminhamento até para, como eu disse, né, os colegas que estão concluindo a discussão do orçamento terem a oportunidade de descer e participar da discussão, eventualmente, ou votarem da maneira que entendam que devam votar. Então, em relação ao Código de Edificações, há um consenso de que a sua racionalização, a redução de, enfim, aquela montoeira de vários decretos e leis, né, compiladas quase que num caderno de, sei lá, 1000 páginas, né, com mais de 600 artigos, reduzir isso para 40 artigos, numa cidade que talvez seja uma das poucas cidades do Brasil e do mundo que para licenciar, né, uma obra leva 1 ano e 6 meses a 2 anos, é mais do que necessário. Então, não há nenhuma disseção, digamos assim, em relação à aprovação do novo Código de Edificações. Existem várias, digamos, perfumarias, né, várias propostas de modificações, 90% delas, segundo a própria secretária, foram acatadas, já foram contempladas ou por emendas do próprio Executivo ou por emendas de vereadores, né, acatadas ou orientadas no sentido de que fossem acatadas. A grande questão do Código de Obras na verdade, o artigo 11, seu primeiro e segundo artigo, que falam da área média utilizável, né, sem definir nessa área média utilizável qual é o mínimo, né, ou melhor, definindo que o mínimo seria em torno de 35 metros quadrados. O que isso significa? Significa que se a gente tivesse, por exemplo, né, um apartamento de 100 metros quadrados, você poderia ter um outro apartamento de 10 metros quadrados. E é óbvio que é inaceitável, né? Aliás, o Caiadinho levantou que em São Paulo já se está construindo habitações de 10, 15 metros quadrados. Enfim, isso aí é uma oca, provavelmente para que, né, os nossos descendentes ascendentes indígenas venham a morar nesses locais. Então não tem sentido, no meu entendimento, eu acho que de grande parte dos vereadores, que a gente autorize, né, que a área útil do imóvel possa chegar ao limite, por exemplo, de 10 metros quadrados. Eu acho que aceita-se sim a área média, acho que essa área média, né, seja aí pelo menos algo em torno de 25 metros quadrados. Né? Porque assim, aliás, área média não. A área útil real seja pelo menos 25 metros quadrados. Eu acho que menos que isso não há condições de se aceitar. Esse é o encaminhamento que faço, no sentido de que a gente aprove em primeira, discuta amanhã, né, e tente encontrar uma solução para não autorizar esse laissez-faire, que seria a possibilidade de se construir um apartamento com 10 metros quadrados. Mais alguém quer encaminhar a votação? Não havendo quem queira encaminhar a votação, para encaminhar... Senhor presidente, senhores vereadores, desculpa o atraso de chegar na sessão, estávamos lá discutindo a questão das emendas ao orçamento e, portanto, orçamento público. Nós iniciamos um debate com a secretária Verena, esse debate continuará ao longo da semana, mas para nós da bancada do PSOL há uma questão que é fundamental. Nós, através do vereador Renato Cinco,
apresentamos uma emenda para garantir um tamanho mínimo de moradia no território, de unidade familiar, no território, em todo o território do município do Rio de Janeiro. Um tamanho mínimo que garanta um mínimo de dignidade para a pessoa humana. Que nesse ponto de vista a gente acha que o código, do jeito que está, ele estabelece uma liberalidade tamanha, na lógica da tamanho mínimo médio, que na verdade possibilita ao mercado constituir cômodos, casas, unidades familiares muito pequenos e que na verdade atentam contra a dignidade humana. Deste ponto de vista, só é possível votar a favor do Código de Obras com estas emendas que tratam da questão do tamanho mínimo aprovadas. Hoje, nesta sessão, portanto, o encaminhamento da bancada do PSOL é o voto contrário. Não havendo quem queira encaminhar a votação, em votação. Presidente. Desculpa, para encaminhar o vereador Raimon. Senhor presidente, nós tivemos, agora na tarde, reunião com a secretária Verena. E na discussão lá da secretária, uma das questões que salta aos olhos é, por exemplo, a compreensão de que nós temos aqui um projeto do Código de Obras, que é o projeto de lei número 43 de 2017, e que nós vivemos numa cidade que não tem um programa municipal de habitação de interesse social. E aí, quando a gente vê que um Código de Obras chega, o nosso olhar se aguça sobre isso, e a gente passa a compreender que aquilo que está colocado no Código de Obras, de maneira geral, não contempla a questão dos mais empobrecidos. Se a gente tomar aqui, só como exemplo, o artigo 11, e nós esperamos que as emendas que o Executivo, inclusive, se comprometeu, senhor presidente, o Executivo se comprometeu, inclusive, de nos entregar as emendas hoje, para nós avaliarmos, porque nós não podemos votar esse projeto no escuro. Nós apenas votaremos esse projeto favoravelmente se as emendas contemplarem alguns pontos interessantes para os mais pobres da cidade. E nesse sentido, hoje o encaminhamento é voto contrário. Mas eu quero aqui lembrar o artigo 11, no seu parágrafo 2º, diz assim: as unidades dos empreendimentos habitacionais de interesse social, vinculados às políticas habitacionais governamentais, estão isentas da exigência de áreas mínimas, desde que esse item seja regulado por legislação específica. Significa dizer que quando se tem, por exemplo, um empreendimento que diz lá, por exemplo, 25, 30 metros quadrados, o que já é um absurdo, porque quando se pensa em habitação de interesse social, nós pensamos numa família de no mínimo 5 pessoas. E aí, a manutenção desse empreendimento com unidades habitacionais de 25 metros quadrados, isso é vergonhoso. A própria legislação federal, aquilo que há de mais avançado na legislação federal de habitação de interesse social, que é o projeto de lei, que é a lei do Minha Casa Minha Vida, da presidenta Dilma, o que a gente tem ali nesse projeto, nesta lei, é que tem no mínimo 42 metros quadrados de área útil. E nesse sentido, senhor presidente e senhores vereadores, é preciso que as emendas do Executivo venham ao encontro dessas necessidades, porque daqui a pouquinho nós teremos uma excepcionalidade para se construir casa para pobre, para os empobrecidos, de 15 metros quadrados, onde a pessoa tem que dormir com a porta aberta, com a perna para o lado de fora do apartamento. Então tem que ter esse cuidado. O Código de Obras é um código muito importante para a cidade, mas seria muito bom que a Prefeitura cuidasse de ter na cidade do Rio de Janeiro um programa municipal de habitação de interesse social. Não ter isso numa cidade de 6 milhões e meio de habitantes, uma população que tem muita gente empobrecida, que tem um número de mais de 350 mil famílias sem moradia, isto é, na verdade, calamitoso, isso é, na verdade, um absurdo. Esperamos, para a votação em segunda discussão, que a Prefeitura se emende o projeto para que nós possamos votá-lo. Enquanto isso, nosso voto é contrário. Pela ordem, senhor presidente. Para encaminhar a votação,
Não? Então, em votação o projeto. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. Como vota a nova vereadora Luciana Novaes? Como voto, senhores vereadores? Voto não, presidente. Vereadora Luciana Novaes, vota não. Vou encerrar a votação, hein? Todos votaram? É encerrada a votação. Votaram sim 28 senhores vereadores, não 8 senhores vereadores, uma abstenção. O projeto está aprovado, retornará em segunda discussão. Para a declaração de voto. Comunicação de liderança. Senhor presidente, senhoras e senhores. Posteriormente. Votei não a esse projeto porque eu acho que nós não estamos aprofundando o estudo de impacto ambiental e de vizinhança. O projeto em tela, ele abre a possibilidade de construções de metro quadrado, como foi dito aqui pelo vereador líder na nossa bancada, Tarcísio, praticamente insalubres. E todos eles na Zona Sul, vereadora Teresa Berger, que não cabe mais espaço. Então aqui, em vez de nós estarmos discutindo o adensamento urbano, não tem lixeira nas ruas. As praias estão povoadas de lixo. Não cabe mais pessoas, por exemplo, na Zona Sul.
E aí nós votamos um projeto desse, sem discussão, que vai adensar e que vai nos remontar à época dos apártios hotéis. Não está descartado isso não. O que votamos aqui, inclusive, pode promover a desvalorização das unidades familiares. Então, eu fico muito preocupado, senhor presidente e senhores vereadores, um projeto de tamanha importância para a cidade, que deveria ser discutido com a sociedade ao ano inteiro. Ao ano inteiro, sabe? O Rio de Janeiro é fruto de um processo de especulação imobiliária gravíssimo e violento. É uma cidade que está sendo transformada numa cidade balneária, uma cidade transformada para grandes eventos, onde a família carioca não tem espaço. A construção de habitats, de apartamentos com menos de 30 metros quadrados, isso é uma agressão ao meio ambiente, uma agressão à cidade, sem prévia discussão. Olha quanto que foi construído de hotéis e até agora, qual foi o resultado disso? Diante da Copa e da Olimpíada, são resultados negativos. São Paulo promoveu a mesma modificação nas obras e está em crise também. Essa não é a solução para o mercado imobiliário. Essa não é a solução para uma cidade mais humana, mais justa. Já que decidimos morar em edificações, decidimos morar em grandes centros urbanos, é inadmissível. A pergunta que eu faço para os vereadores agora: se há um cálculo de quantas unidades habitacionais vão ser construídas na Zona Sul? Vocês sabem quantas? Porque nós estamos aqui, os vereadores estão pouco interessados nessa discussão, não é? Mas vai ser cobrado lá na frente. Não pensem não. O que nós vamos adensar uma cidade já que não aguenta mais carro na rua, uma cidade que não tem conservação, uma cidade que falta lixeira, uma cidade que falta segurança. A prefeitura está de pires na mão até para asfaltar as ruas. E tanto a Câmara de Vereadores, na calada da noite, não na calada da noite, mas na calada do final do ano, vai colocar em votação, vereadores, um projeto sem prévia discussão profunda que pode ocasionar uma transformação enorme na cidade. Lembrando que a cidade sofre com ilhas de calor. Eu queria perguntar aqui para qual vereador? Qual é o vereador aqui que mora em 30 metros quadrados? Quem é de vocês aqui que mora em 30 metros quadrados? Responde aí. Qual é o vereador que mora em 30 metros quadrados, senhor presidente? Quem é o vereador que mora em 30 metros quadrados? A maioria aqui dos apartamentos e casas dos vereadores, o banheiro é maior do que 30 metros quadrados. E que palhaçada é essa de votar sem prévia discussão? Sinceramente, olha, é ano após ano e uma decepção tremenda. Esse projeto votado dessa maneira, para mim, me leva a suspeitar de questões nada republicanas. E nós conhecemos como é que é as políticas públicas habitacionais na cidade do Rio de Janeiro. Nós estivemos vendo o que resultou da Olimpíada e da Copa, senhor presidente, eu vou concluir, e dizer que, olha, é uma temeridade nós aprovarmos, seja em primeira para depois vir emenda, uma temeridade no final do ano, nós aprovarmos um novo código de obra, sem aprofundarmos a discussão com a sociedade do Rio de Janeiro. Lamentável e vergonhoso. Qual é o vereador, mais uma pergunta, que mora em 30 metros quadrados? Parem. Comunicação de liderança, vereador César Maia. Senhor presidente, a professora da John Hopkins, Mônica Boller, articulista do Estado de São Paulo,
no dia 5, publicou um artigo que ela denominou a falsa dicotomia, que começa dessa maneira: entre acadêmicos e não acadêmicos, economistas e não economistas, jornalistas e não jornalistas, esquerda e direita, prevalece a ideia de que Estado e mercado são entidades separáveis, por vezes opostas. Senhor presidente, eu pediria que fosse dado como lido o artigo e publicado no Diário Oficial. Com certeza. Pela ordem, vereador Fernando William. Não, declaração de voto. Hã? Declaração de voto. A declaração de voto, tá. Não, assim, no início desse ano, por acaso eu encontrei o vereador, e hoje o secretário, Messina, e uma das sugestões que eu fiz a ele foi de que nós aproveitássemos ali o mês de maio, no máximo, né, enfim, início de junho, para que a gente pudesse estar discutindo essas matérias polêmicas que já estão aqui desde o ano passado, e aí, com tempo para aprofundarmos o debate, trazermos aqui os técnicos da prefeitura, explicarmos, etc. e tal. Até porque se nós tivéssemos aprovado e isso já estivesse, né, vigorando, certamente a prefeitura teria arrecadado muito mais, não é? Porque na medida que você libera a cidade para o licenciamento de obras, por exemplo, você gera atividade econômica, gera emprego, arrecada ISS, ICMS, por aí vai, né? ICMS do Estado transferido para o município, enfim. Eu sinceramente não sei porquê, talvez, né, por muitas outras coisas a fazer, como aconteceu no ano passado, nos últimos dias do ano, quando a gente está com um orçamento, quando a gente está, enfim, preocupado com questões de maior relevância, é uma enxurrada de projetos, todos importantes, ninguém está aqui negando a importância, por exemplo, do Código de Edificações, do uso e parcelamento do solo, né, do Código de Vigilância Sanitária. Nenhum desses projetos não tem importância, mas eles estão aqui desde o ano passado. Na questão do Código de Edificações, por exemplo, eu já disse, sou inteiramente a favor que a gente saia de 600 e tantos artigos, né? Aliás, uma arquiteta inglesa esteve aqui no Rio de Janeiro e disse que conseguiu construir em todas as partes do mundo, só não conseguiu construir no Rio de Janeiro porque, enfim, ela não conseguiu ajustar o seu projeto ao Código de Edificações no município. Então, assim, a revisão é mais do que necessária, mais do que justa, mais do que enfim, ajustada ao tempo. A grande questão é que, assim, a gente tem uma tendência, né, a sair do proíbe tudo pro deixa fazer tudo, né? Ou não pode fazer nada, ou passa o laissez-faire, pode fazer tudo. E nenhuma coisa está certa, nem a outra está certa. A gente tem que sempre, e esse é o papel do Poder Legislativo, encontrar o denominador comum, tentar encontrar aquilo que, né, é o mínimo. Então, o que nós estávamos discutindo lá era exatamente o seguinte, enfim, várias emendas foram apresentadas, 90% acatadas, mas não era o fundamental. A grande questão que existe nesse novo Código de Edificações é que no anterior você tinha a previsão de construção de área útil ou utilizável de 42 metros quadrados e nesse reduz para 35 em média, quer dizer, 35 em média. O que significa, por exemplo, que se tiver um apartamento no mesmo bloco de edifício de 12 edificações, tiver um de 120 metros quadrados, você vai poder ter um imóvel de, sei lá, 15 metros quadrados. E aí realmente é uma aberração, né? Alguém até, se não me engano, o próprio Caiado disse que em São Paulo já se autoriza a construir imóveis de 10, 15 metros quadrados. Mas eu fico imaginando o que é um imóvel de 10 metros quadrados. São aqueles imóveis que o banheiro, o chuveiro fica em cima do vaso, enfim, 1 metro quadrado de banheiro, sei lá, 2 metros quadrados de cozinha, ou 3, etc. e tal. Então, assim, amanhã, a Verena, que é uma pessoa séria,
assim como a Valéria, são pessoas sérias, eu conheço há bastante tempo, são pessoas corretas, né? Mas exageraram, digamos assim, no laissez-faire do projeto, permitindo que se construa, né, com qualquer nível de edificação útil. Nesse sentido, eu, né, dei quórum para votação, como eu havia acordado, né, mas amanhã eu só vou votar a favor se a gente chegar a um entendimento de um mínimo, né, mínimo decente para né, garantir que as pessoas vivam com o mínimo de dignidade. Tá? Obrigado. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, vereador Júnior da Lucinha. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, votei favoravelmente em primeira, mas tenho algumas emendas que vou apresentar em segunda, inclusive sobre essa área mínima, porque o Minha Casa Minha Vida tem uma área mínima de 42 metros quadrados e tem uma emenda nesse sentido que determina uma área mínima apenas por não transitórios, porque o que aconteceu na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com o programa Minha Casa Minha Vida, foi um adensamento numa área sem infraestrutura, causando grandes prejuízos para a população, não só para aqueles que foram morar, né, a maioria vindo de realocações de área de risco, mas também para aqueles vizinhos, do impacto de vizinhança que teve. É só você ver lá em Santa Cruz que é chamado Carandiru, que fica um do lado do outro, porque não adianta você levar um empreendimento se você não levar transporte, se você não tiver uma escola, se você não tiver uma clínica da família. Então é importante a gente modernizar o Código de Obras, é importante para a cidade, mas é importante também a gente ter um pouco de cautela, é importante a gente saber que isso vai impactar muito na vida das pessoas, por isso que eu votei favoravelmente em primeira e em segunda vou votar dependendo da aprovação das emendas, inclusive uma emenda minha é colocando o valor do metro quadrado mínimo de 42 metros quadrados nos não transitórios, né, seguindo a linha do Minha Casa Minha Vida. Vereador Júnior da Lucinha, está marcada amanhã uma reunião com a presença da secretária de Urbanismo para discutir mais emendas que serão propostas. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei complementar 45/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Código de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária no município do Rio de Janeiro e acrescenta dispositivos ao título 5º do livro 1º da Lei 691, de 24 de dezembro de 1984, Código Tributário Municipal. Pela ordem, vereador Alexandre Esquerdo. Senhor presidente, só para registrar a data especial hoje do nosso amigo vereador Jair da Mendes, que completa mais um ano de vida. Que Deus abençoe, que essa data se multiplique por muitos e muitos anos. Obrigado, senhor presidente. Receba, nobre vereador Jair da Mendes Gomes, a parabenização do coletivo dessa Câmara Municipal. Para muita saúde, paz e prosperidade. Pela ordem, o vereador Rogério Rocal. Senhor presidente, é só para justificar a ausência do vereador Hinaldo Silva, por motivo de saúde. Justificada a ausência de Sua Excelência em decorrência de problema de saúde. Pendente de parecer da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Para emitir o parecer, vereador Paulo Pinheiro. Código de Vigilância Sanitária. Parecer favorável. Parecer favorável. Pendente de parecer da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Para emitir o parecer, o aniversariante, vereador Jair da Mendes Gomes. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Vereador Leandro Lira. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Educação. Cadê? Tá aí? Vereador Rogério Rocal.
Permitir parecer pela Comissão de Educação. O parecer favorável. Parecer favorável. Permitir parecer pela Comissão de Meio Ambiente. Vereador William Coelho. Parecer favorável. Parecer favorável. Vereador William Coelho. Permitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Parecer favorável. Parecer favorável. Permitir parecer pela Comissão de Trabalho e Emprego. Vereador Fernando William. Essa também se ficou de votar em primeira e discutir, não é? Algumas questões que foram levantadas pelo Thiago Carribeiro, não foi isso? Como é que é? O Código de Vigilância também foi decidido que aprovaríamos em primeira, mas dependeria de alguns ajustes para votar em segunda ou não? Não, não se discutiu isso, mas ele tem um interregno de 48 horas. Tudo bem, parecer favorável. Parecer favorável. Permitir parecer pela Comissão de Transporte e Trânsito. Vereador Alexandre Esquerdo. Parecer favorável. Parecer favorável. Permitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereador Wellington Dias. Parecer favorável, senhor Parecer presidente. favorável. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores? Como vota a vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim. Vou encerrar a votação, hein? Como voto, senhores vereadores?
Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 34 senhores vereadores, não um senhor vereador. O projeto está aprovado, retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 737/2018, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação dos artigos 13 e 20 e acrescenta um artigo 13A na Lei 5.546, de 27 de dezembro de 2012. Em discussão, projeto. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar a votação, a presidência dá conhecimento ao plenário. Tá. Para encaminhar a votação, o vereador Tarcísio Mota. Muito obrigado, senhor presidente. Em segunda discussão, eu quero, inclusive, discutir o projeto para apresentar com um pouco mais de dados e um pouco mais de elementos o que vou apontar aqui, que é o encaminhamento contrário da bancada do PSOL. Esse projeto de securitização, embora possa ser vendido como uma solução imediata para parte dos problemas da Prefeitura, ele, na verdade, amplia o endividamento da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele antecipa receitas dos 5 próximos anos para o ano que vem e, com isso, empurra um problema para os outros anos. Ou seja, em 2020, em 2021, 2022, este município terá menos receita. Este é um mecanismo que, na verdade, é utilizado agora. O Rio de Janeiro já tem um processo de securitização que não deu em nada, exatamente porque aquela ideia de vender a dívida podre para que a iniciativa privada cobre. E agora, não é isso que esse projeto faz, ele faz o contrário. Ele transforma a parte nobre da dívida do município em títulos da dívida, em debêntures, e com isso antecipa receitas de 5 anos. O problema isso é uma jogada no mercado financeiro. É uma jogada que pode dar certo, vereador Carlos Eduardo, mas pode dar errado. E ao dar errado, quem vai pagar a conta, mais uma vez, é a população do município do Rio de Janeiro. E além disso, Niterói, que tem sido usado como exemplo pelo secretário de Fazenda, até hoje, apesar de mais de um ano desse projeto aprovado, ainda não conseguiu colocá-lo em prática e, pior, agora está sendo alvo de uma investigação do Ministério Público. Portanto, o município do Rio embarcar numa história dessa, com estes elementos, na minha opinião, está equivocado. Por isso, votarei em caminho contrário, o voto contrário da bancada do PSOL. Muito obrigado. Para encaminhar a votação, vereador Raimon. Senhor presidente, nós sabemos muito bem, nós que moramos no Rio de Janeiro, o que deu antecipação de receita no estado do Rio de Janeiro. Sabemos muito bem o que aconteceu com o estado do Rio de Janeiro, que entrou nesse processo de colapso. E esse projeto de securitização é um projeto que, no nosso entendimento, ainda carece de algumas explicações. Nós temos, de fato, preocupação com a arrecadação do município. Nós sabemos que o município precisa arrecadar mais, tem questões seríssimas que nós estamos tratando na questão orçamentária, como, por exemplo, a questão do recurso para a educação, a questão de 1/3 para planejamento, a questão do recurso para a educação especial, para a gente não chegar no processo que a gente tem chamado de terminalidade, inclusive uma emenda apresentada e acolhida hoje no orçamento, que destina recursos para este segmento de pessoas com deficiência, uma emenda da autoria da vereadora Luciana Novaes, do vereador Tarcísio Mota e de minha autoria, endossada pelo Ministério Público através do GT, do grupo de trabalho que nós temos no Ministério Público. Sabemos da necessidade de atrair recursos para o município, mas sabemos também que isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Há um perigo de a gente antecipar, na verdade, de a gente, usando uma expressão um pouco não, muitíssimo popular, nós podemos, de certa forma,
comer a merenda antes do almoço, né? Comer a sobremesa antes do almoço. Nós podemos acabar atraindo recursos que deveríamos receber no futuro, atrair para hoje para solucionar um problema de hoje, e isso nos dá uma tranquilidade aparente, aquela tranquilidade que a gente acha que o recurso chegou e depois ele para de chegar porque nós o recebemos antecipadamente. Então essa é a primeira votação, primeira discussão. Nós vamos votar contrário ao projeto, embora saibamos que é muito importante nós atrairmos recursos para o Tesouro, nós termos recursos para a fonte 100, sabemos disso, para os custos que a Prefeitura tem, mas nós temos preocupação, então carece um pouco mais de reflexão. Vamos ver quais as emendas que chegam aí, vamos propor algumas modificações e depois a gente vota, talvez vote diferente na segunda discussão. Mas por enquanto, encaminhamento contrário ao projeto. Para encaminhar a votação. Para encaminhar a votação, vereador Fernando Willi. Bom, primeiro dizer que houve um racha aqui no bloco informal. Eu encaminho favoravelmente a aprovação desse projeto. O motivo é bastante simples. Eu acho que todos nós que estamos acompanhando as contas da Prefeitura, nós sabemos a situação dramática que a Prefeitura atravessa nesse momento, especialmente em relação à fonte 100, a ponto, por exemplo, né, de estarmos diante da certeza de que empurraremos algo em torno de R$1 bilhão, né, de despesa de exercícios anteriores para o ano que vem, contrariando, inclusive, a orientação do Tribunal de Contas, que já admitiu, com restrições, no ano passado para esse ano, um valor mais ou menos de mesmo nível. Eu acho que a gente precisa sanear as contas da Prefeitura, arrumar as contas da Prefeitura. Mesmo que a gente consiga arrumar as contas da Prefeitura, ainda ficaria faltando, por exemplo, 720 milhões, como foi colocado aqui pela Secretaria de Saúde, para que a gente pudesse dar conta, enfim, de fecharmos o ano de 2019 sem problemas, fecharmos o ano de 2019 atendendo a área hospitalar, atendendo a área de atendimento básico, ainda que com as restrições propostas pelo governo. Eu acho que há casos e casos, né? Se nós estivéssemos numa situação de estabilidade, semi-estabilidade e tal, eu acho que estar antecipando receita seria algo perigoso. Em segundo lugar, quer dizer, esse projeto de securitização que está sendo proposto, né, pela Prefeitura, eu até tenho as minhas desconfianças que ele vai, no ano que vem principalmente, né, ser viabilizado, enfim, com a compra aí pelo mercado de debêntures levadas ao mercado pela Prefeitura. Tenho até minhas dúvidas. Mas se isso se efetivar, eu penso que a Prefeitura teria condições de arrecadar aí algo pelo menos em torno de R$2 bilhões. Né? R$2 bilhões, não é? No caixa de uma Prefeitura, que está rolando anualmente dívidas de R$1 bilhão, que tem um déficit na área de saúde de 700 milhões. Tal. Eu acho que assim, a gente precisa resolver isso. Né? Se a gente não resolve essa questão, a gente fica empurrando de um ano para o outro, né? Muitos de nós, inclusive, cobrando através de emendas ao orçamento, de inclusão de dispositivos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de algo que todos os vereadores gostariam que se viabilizasse na área de educação, saúde, assistência, mas sem os recursos, sem a disponibilidade dos recursos. Então, eu acho que a gente, nesse caso específico, tem que apostar não apenas na autorização, mas na viabilização dessa proposta pela Prefeitura, para que a gente zere as contas da Prefeitura e, a partir daí, né, a gente possa pensar a melhor maneira, né, de conduzir, né, o processo de arrecadação e etc. e tal, com a Prefeitura estável, com a Prefeitura, enfim, né, trabalhando sem preocupações, sem essa coisa de correr atrás a cada dia de um recurso novo para poder fazer frente às despesas que estão na ordem do dia. Nesse sentido, eu encaminho favoravelmente. Em votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Votação nominal. A presidência propõe a votação em bloco das 3 emendas. Senhores vereadores, que a própria permanece como estão.
Aprovado. Em votação, o bloco de emendas. 1, 2, 3. Votação nominal. Votação liberada. Vou encerrar a votação, hein? Como vota a minha querida vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim 32 senhores vereadores. Contrariamente, nenhum senhor vereador. Em votação, o projeto assim emendado. Votação nominal. Votação liberada. Não é agora. Como vota a minha querida vereadora Luciana Novaes? Não. Não. Todos votaram?
Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim 31 senhores vereadores, não 7 senhores vereadores. O projeto está aprovado em primeira discussão, retornará em segunda discussão. Pela ordem, o vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente, eu queria pedir a atenção dos vereadores. Nós estamos discutindo aqui o orçamento, estamos discutindo os recursos que são necessários. Enquanto isso, existe na saúde uma complicação enorme, que eu já falei aqui na quinta-feira, sobre a greve, sobre o não pagamento dos profissionais de saúde terceirizados por OS. Falei na quinta-feira sobre o dissídio. Na quinta-feira, a Prefeitura fez uma proposta à Justiça do Trabalho, uma proposta aos funcionários, aos servidores terceirizados, que a juíza não aceitou. Inclusive, a juíza disse ao subsecretário de Saúde se a Prefeitura não tinha vergonha da proposta que apresentou. Pois bem, hoje aconteceu o novo dissídio. E os profissionais da área de saúde tiveram uma vitória memorável hoje no Tribunal Regional do Trabalho. No dissídio, a Prefeitura informou o que acontece. Existem profissionais da saúde da família, em torno de 10 mil profissionais, mais de 18 mil profissionais que trabalham nos hospitais geridos por OS, com salários de novembro atrasados. E por isso estão em greve considerada legal pelo Tribunal Regional do Trabalho. Pois muito bem, na tarde de hoje, houve então o dissídio, e a Prefeitura informou que para poder pagar os salários de novembro e o 13º, ela precisa de 200 milhões de reais para quitar salário de novembro, 13º, bolsa dos residentes e 8 milhões de reais para pagamento do dissídio do Hospital Ronaldo Gazola, que eles foram demitidos 1.500 profissionais e a Viva Rio não pagou, não tem dinheiro para pagar as dívidas trabalhistas. A desembargadora, então, na reunião de hoje, determinou o sequestro e o desbloqueio de verbas do município do Rio de Janeiro para o pagamento dos salários de novembro, dezembro, vale alimentação, vale transporte, insumos e bolsas. Os valores seriam da seguinte maneira retirados da Prefeitura. Da fonte 108, conta das Olimpíadas, a Justiça determina o bloqueio de 134 milhões de reais. Da fonte 185, investimentos no Fundo Municipal de Saúde, 74 milhões, com obrigação da Prefeitura repor o fundo no prazo de 120 dias. Da fonte 100 e da fonte 119, 88 milhões bloqueados em orçamento ainda passíveis de desbloqueio. E da fonte 181, disponíveis aproximadamente 60 milhões de reais. Como a Prefeitura só tem 15 em caixa, a desembargadora determinou que ela busque o dinheiro aonde ela tem para pagar isso. Dá o prazo de 24 horas para o município fornecer os dados bancários das contas para desbloqueio ou sequestro e as informações bancárias das organizações sociais. Dá 24 horas também para que os bancos procedam à transferência para a conta judicial e a transferência em 24 horas subsequentes para as OS, fazendo o pagamento dos salários 13º até o dia 14 de dezembro. Com o recebimento dos salários do 13º, todos os profissionais de saúde devem retornar ao trabalho, porque a greve não será mais legal. Portanto, como a gente afirma, existe o recurso. Agora, a Justiça mostrou claramente o que é prioridade para a saúde, que o governo do prefeito Crivella não entendeu até agora. Foi preciso que a juíza, que a desembargadora determinasse que faça isso no prazo de 24 horas. Uma grande vitória para o movimento de profissionais que estão na rua, sem salário, sem vale transporte, só que, lamentavelmente, aqui ainda não temos outros grupos, que são aqueles que as OS devem dinheiro, os vigilantes, os porteiros, as empresas que trabalham, cuja dívida, que nós ouvimos aqui ontem a secretária dizer, que a Prefeitura fecha o ano com 400 milhões de reais de dívidas. É preciso que se entenda, se a prioridade é a saúde, a Justiça entendeu bem isso e vai obrigar o governo Crivella a pagar o que deve. O que vai acontecer a partir de janeiro
Se não pagar o 14º, será outra batalha. Parabéns aos profissionais de saúde que estão na rua defendendo seus interesses e o interesse da população do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Pela ordem. Palavra pela ordem, vereador Fernando Willis. Na verdade, é quase que uma declaração de voto. Nós terminamos de ouvir nosso colega Paulo Pinheiro, que demonstrou que, no dissídio havido hoje, com a participação da Justiça, houve o desbloqueio de uma série de contas que têm recursos vinculados, que possibilitaram disponibilizar recursos na fonte 100 para que se pagasse, enfim, OS, e uma série de serviços terceirizados, fornecedores, etc. e tal. Eu tenho até que ter cuidado com as palavras, senão as pessoas interpretam mal. Nós assistimos aqui em diversas oportunidades, o nosso colega Messina dizer o seguinte, quer dizer, num certo sentido, dinheiro até tem. O problema é que o dinheiro é vinculado de tal maneira, aliás, como disse o secretário de Fazenda hoje, que de uma arrecadação de 21 bilhões de reais esse ano, disponível na fonte 100 mesmo para gasto, só havia 3 bilhões. Essas vinculações, muitas delas são vinculações da legislação federal. Mas muitas delas não, todas elas são vinculações estabelecidas por legislação federal. Quer dizer, uma desembargadora pode tomar uma decisão dessa, tá certo? Porque esse país, quem está mandando mesmo é a Justiça. Então, tira de uma fonte vinculada, repassa para a fonte 100 e possibilita que os recursos sejam pagos. Eu acho que a gente tem que trabalhar nessa perspectiva de desvincular ao máximo os recursos, preservando saúde, educação e até, se possível, assistência social. Então, essa é uma linha. E a questão que eu até declararia voto é o seguinte. Eu tenho conversado com o secretário de Fazenda, com algumas pessoas, conversado com a vereadora Rosa, e essa securitização, inclusive, serviria para que no ano que vem, arrecadado que se prevê, algo em torno de 2 bilhões, nós pudéssemos sanear grande parte desse déficit, especialmente com a saúde. Porque, como disse o secretário, já havia sido repetido até pelo Messina, desses 3 bilhões que sobram da fonte 100, 70% é destinado à saúde, além dos recursos obrigatórios, que são 15% das receitas líquidas. Então, assim, eu, quando votei a favor da securitização, claro que, assim, eu não apresentei emenda, eu vou apresentar em segunda. A gente tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, quando você vai, de certa forma, autorizar que o setor financeiro banque a cobrança de dívidas, etc. e tal, você pode estar autorizando, por exemplo, que um devedor de IPTU de uma casa lá num subúrbio, que só tem aquele imóvel, se você tirar o imóvel, o camarada não vai ter onde morar, possa estar sendo sacrificado por um modelo de cobrança que trará sérios prejuízos à população mais pobre do Rio de Janeiro. Então, eu apresentarei uma emenda, não faço questão de que seja o autor, mas para quantos forem necessários, que tiverem interesse, no sentido de que a gente garanta que não se modificará a forma de cobrança daqueles segmentos mais pobres da população, especialmente que devem IPTU por não terem como pagar, ou por estarem desempregados, subempregados ou em situação de dificuldade. Então, quando o projeto retornar à votação, nós apresentaremos essa emenda. Obrigado. Presidente, pela ordem. Pela ordem, doutor Jarim. Fazer comunicação, de repente, o vereador Paulo Pinheiro, para poder a comunicação ficar mais explícita, teve uma reunião da Fazenda, Procuradoria, Controladoria, Casa Civil, e levou a proposta ao TRT a respeito do desbloqueio do dinheiro. É importante que a Justiça o fizesse. Então, foi uma proposta que a Prefeitura fez ao TRT e conseguiu sensibilizar a Justiça de que era importante o desbloqueio dessa conta. Assim, da forma que o Vossa Excelência colocou, parecia que foi uma reação proativa do Poder Judiciário, mas foi importante o Poder Judiciário entrar nessa questão, mas foi uma reação reativa da proposta feita
pela Casa Civil, Fazenda, Controladoria, a respeito dessa conta desbloqueada para poder fazer o pagamento da saúde. Obrigado, senhor presidente. Nobre vereador, nós já tivemos 3 questões de ordem. Então, nós vamos anunciar o próximo projeto, aí depois eu volto a ceder a palavra. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 761/2018, de autoria do Poder Executivo, que desafeta os imóveis do patrimônio municipal que menciona e autoriza o Poder Executivo a aliená-los e dar outras providências. O projeto recebeu substitutivo de número 1, de autoria do vereador César Maia. Recebeu as emendas de 9 a 12 das comissões, mas, em decorrência do substitutivo, ele sai da ordem do dia, vai à publicação e retorna às comissões. Palavra pela ordem. Passa-se a matéria seguinte. Pela ordem, vereador Paulo Pinheiro. Só para responder aqui ao vereador Jairinho, que está aqui ao meu lado, sobre o que ele falou, é mais ou menos, não é muito bem assim, porque essa proposta proativa da Procuradoria e do governo só existiu depois que na última quinta-feira o governo apresentou uma proposta tão vergonhosa que a desembargadora disse e perguntou ao subsecretário se ele não tinha vergonha da proposta que estava apresentando. E aí ele respondeu que não tinha porque não tinha dinheiro. Ou seja, a partir daí, como a justiça não aceitou a proposta, o governo resolveu se virar e pensar que de alguma maneira ele pode resolver o problema. Gostaria que ele tivesse feito essa proposta já na quinta-feira ou anteriormente, ou não atrasasse. Porque ainda tem um problema a mais. Isso resolvido, resolveu o salário de novembro. Como é que a prefeitura vai pagar o de dezembro? Será uma nova batalha judicial. Portanto, a ação da prefeitura foi uma resposta à reação dura da desembargadora quanto à proposta vergonhosa que o governo apresentou na última quinta-feira. Pela ordem, vereador Tarcísio Mota. Senhor presidente, esse ano de 2018 tem sido difícil para muitos de nós, mas a gente hoje teve uma boa notícia, pelo menos para nós que defendemos uma educação democrática, uma educação crítica. O projeto Escola Sem Partido foi derrotado na Câmara dos Deputados, foi enterrado no dia de hoje e volta à estaca zero. Está certo que esse projeto já tem tido derrotas judiciais, uma atrás da outra ao longo do tempo, mas eu queria saudar com este meu pela ordem a todos os educadores do Brasil, a todos aqueles que acreditam numa educação democrática, este momento em que esse projeto que é o Escola com Censura, com o nome de Escola Sem Partido, foi derrotado na Câmara dos Deputados, e parabenizar a todos que lutaram e tiveram esta boa vitória no final deste ano de 2018. Muito obrigado, senhor presidente. Passa-se a matéria seguinte. A presença e consulta dos senhores vereadores, porque tem-me sido solicitado a convocação de uma extraordinária para votar matéria de maioria simples. Eu indago os senhores vereadores se é desse entendimento. Se for, então eu vou convocar a sessão extraordinária para as 18 horas e 5 minutos. Passa a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto 1002/2018, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei 2052, de 26 de novembro de 1993, que cria o Espaço Turístico e Cultural Rio Nordeste no campo de São Cristóvão. Pela ordem, o vereador Dr. Gilberto. Presidente, solicito adiamento aí por uma sessão desse projeto. Proposto o adiamento da discussão por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria da ordem do dia, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão extraordinária para as 18 horas e 5 minutos, com o propósito de discutir e votar o seguinte projeto. PLC 32/2017, PL 1448, 128/2017, 281/2017, 287/2017, 305/2017, 310/2017, 370/2017, 377/2017, 431/2017,
498, 2017, 639 de 2017, 767 de 2018, 808 de 2018, 813 de 2018, 815 de 2018, 837 de 2018, 839 de 2018, 848 de 2018, 874 de 2018, 915 de 2018, 930 de 2018, 951 de 2018, 977 de 2018, 135 de 2018, 1063 de 2018, 1407 de 2012, 556 de 2013, 1908 de 2016, 181 de 2017, 303 de 2017, 450 de 2017, 705 de 2018, 739 de 2018, 757 de 2018, 854 de 2018, 939 de 2018, 959 de 2018, 965 de 2018, Projeto de Decreto Legislativo 101, Projeto de Decreto Legislativo 115. Está encerrada a sessão. Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidência submete ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em segunda discussão, projeto de lei complementar número 32 de 2017, mensagem 21 de 2017, autoria do Poder Executivo, que estabelece condições especiais de ocupação para a área que menciona e realengo na 33ª RA. Pela ordem, vereador Marcelino de Almeida. Eu peço adiamento por 3 sessões, por favor. Solicitado o adiamento da matéria por 3 sessões. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Passa essa matéria seguinte, tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 1448 de 2015, de autoria da vereadora Verônica Costa, que dispõe sobre o serviço de apoio aos familiares de dependentes químicos e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa essa matéria seguinte, em tramitação ordinária. Pela ordem? Não, então logo seja anunciado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 128 de 2017, de autoria do vereador Dionis Moura, que declara de interesse cultural para fins de tombamento, Pela ordem, como patrimônio paisagístico e de registro como bem de natureza material e imaterial do município do Rio de Janeiro, a Quinta da Boa Vista, situada no bairro de São Cristóvão. Pela ordem, vereador Rocal. solicito o adiamento da discussão por uma sessão. Solicitado o adiamento da matéria por 2 sessões. Uma só. Uma sessão.
Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. É, o combinado. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 281 de 2017, de autoria do vereador Marcelino de Almeida, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de ar-condicionado veicular nas ambulâncias, quando transportar pacientes na cidade do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Considerando o voto contrário do vereador Leonel Brizola. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 287 de 2017, de autoria do vereador Cláudio Castro, que inclui o dia... Pela ordem, senhora presidente, só um segundo. É porque a gente conseguiu a cópia da ordem do dia. Eu gostaria de solicitar a consideração do meu voto contrário no projeto anterior, que acabou de ser votado agora, porque a gente estava 448. Pela ordem. 281, vereador. 281. Do vereador Marcelino de Almeida, vereador Tarcísio Mota. Mil desculpas, senhora presidente, é porque a confusão, a sessão começou sem que a gente tivesse a ordem do dia direto. Achei que era o projeto que determinava que as ambulâncias levassem para hospitais particulares. Não é. Tá. Perdão pelo erro. Sobre este projeto, tem meu voto favorável. Perdão. Ok, obrigada, vereador. Não há de quê. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 287 de 2017, de autoria do vereador Cláudio Castro, que inclui o Dia do Empresário Júnior no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro, consolidado pela lei número 5.146 de 2010. Vereador Renato Cinco pediu pela ordem? Pediu pela ordem. Presidente, é mais ou menos os mesmos termos que o vereador Tarcísio falou. A sessão começou antes que os avulsos, que a ordem do dia fosse distribuída. Foi passado aqui um projeto que eu queria votar contra. Só que acho que a sessão não pode começar sem os vereadores terem acesso à pauta. Começou sem a gente ter acesso à pauta. As primeiras cópias que chegaram da ordem do dia acabaram com poucos vereadores. A maioria dos vereadores não fez nem fila aqui. Não conseguiram. Eu peguei a ordem do dia agora. Eu queria consignar meu voto contrário ao projeto de lei número 1448. Foi o segundo colocado em votação, de autoria da vereadora Verônica Costa. Vereador, eu vou considerar a colocação de Vossa Excelência, mas os espelhos já estavam aqui expostos. Pode ser que no momento que Vossa Excelência chegou, ele já tenha, de repente, acabado. Mas eu considero, então, a vossa solicitação do voto contrário ao projeto 1448 de 2015. Ok, vereador? Vereador Renato Cinco, a presidência considera. Tem mais algum vereador que queira fazer o voto contrário de algum projeto que já foi aqui citado? Bom, passa essa matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão. Não. Projeto de lei número 287 de 2017, de autoria do vereador Cláudio Castro, que inclui o Dia do Empresário Júnior no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146 de 2010. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa essa matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão.
Projeto de lei número 305 de 2017, de autoria do vereador Dr. Gilberto, que dispõe sobre perda ou extravio de cartão de ticket de estacionamento nos estabelecimentos comerciais e da outras providências. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, tramitação ordinária. Em segunda discussão, projeto de lei número 310, de autoria do vereador Leonel Brizola, que obriga o Poder Executivo a custear, como parte do uniforme escolar, um par de tênis aos alunos da rede municipal de ensino. Em discussão a matéria. Não vendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 370, de 2017, de autoria do vereador Marcelo Siciliano, que cria o espaço de recreação e lazer infantil, denominado Espaço Recreio Criança Feliz, na Praia do Recreio dos Bandeirantes. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final e segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 377 de 2017, de autoria do vereador Dr. João Ricardo, que inclui o pré-natal odontológico na rede pública de saúde. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final e segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 431 de 2017, de autoria dos vereadores Luciano Novaes e vereador professor Adalmir. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 431 de 2017, de autoria dos vereadores Luciano Novaes e vereador professor Adalmir, que dispõe no âmbito do município do Rio de Janeiro sobre o protocolo de atendimento nos casos de pessoas infectadas pelo Zika vírus, congêneres e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 498 de 2017, de autoria do vereador Zico Bacana, que permite ao SAMU e ao Corpo de Bombeiros deslocarem pacientes para hospitais particulares localizados no município do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voto contrário, restando voto contrário do vereador Renato Cinco, Tarcísio Mota e vereador Paulo Pinheiro. E Leonel Brizola. Segue autógrafos. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 639 de 2017, autoria do vereador Fernando William, que dispõe sobre anulação e redução de espaço destinado à atividade cultural e outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo.
Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 767 de 2018, de autoria do vereador Tarcísio Mota, que altera o parágrafo único do artigo 3º da Lei 5.211, de 1º de julho de 2010. Recebeu emendas número 1, sai da ordem do dia e segue as comissões. Em tramitação ordinária, segunda discussão. Pela ordem. Pela ordem. O vereador Tarcísio Mota. Só quero declarar que acabou a sessão. Como é que um projeto meu recebe emenda, as pessoas não vêm nem conversar com a gente de um jeito desse numa sessão como essa? Pedirei nominal. Sim, o Carlos Eduardo, podia ter conversado comigo, não podia? Não tem nem ideia de que emenda que é. Tudo bem, mas a questão é que é meu direito agora passar a pedir nominal. Pode seguir. Pedir adiamento. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número... Esse eu não posso. Acabou de retirar o projeto meu da pauta sem discutir comigo, Carlos Eduardo. Acabou de apresentar isso sem fazer nenhum tipo de discussão. Toda vez que tem um projeto polêmico, a gente chega antes. Eu poderia ter pedido adiamento dele. Entregaram com emenda, sem nem falar comigo que eu poderia ter pedido adiamento, eu nem sabia. Então, assim, isso é descumprir o acordo de alguém que está aqui, ó, na sessão o tempo inteiro. Não tinha dúvida com relação a isso. Pode cantar o próximo projeto que eu vou pedir nominal, vou pedir nominal, vou pedir nominal. Participação matéria seguinte, em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 808 de 2018, de autoria do vereador Rocal, que altera dispositivos da lei número 3.273 de 2001, que dispõe sobre a gestão do sistema de limpeza urbana no município do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Pela ordem. Pela ordem. O vereador Tarcísio Mota. Solicito adiamento por 2 sessões. A presidência submete ao plenário o adiamento da discussão da matéria por 2 sessões. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Nominal. Aprovado. Solicito contagem nominal. Votação nominal no painel. Os postos de votação encontram-se liberados. Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 6 senhores vereadores. Não, 1 senhor vereador. Não há quórum para deliberar e nem para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão para amanhã. Sessão ordinária, às 14 horas. Está encerrada a sessão.